Irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus mais uma vez. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Com a graça de Deus, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 19. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, irmãos. Perdão, falei até o 19. Verso 14, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Nós estaremos pensando um pouco hoje à noite acerca do seguinte tema: Deus proverá. Deus proverá. Uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança aos nossos corações, aos nossos pés cansados hoje à noite. Em nome de Jesus. Muito bem, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, ficai com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia lhe designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Por favor, meu Pai, sê-nos propício mais uma vez hoje à noite e trata conosco. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem caminhado conosco. Permita que por meio da Tua graça nós possamos compreender esse texto tão precioso, para que possamos trazer essa verdade cada vez mais firme para as nossas próprias realidades. Meu Deus, fala conosco de uma maneira simples e objetiva, para que tenhamos a certeza inafastável de que foi a Tua doce voz que nós estivemos ouvindo hoje à noite aqui. É assim, meu Deus, que nós oramos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos observando um texto que foi vivido à época do período patriarcal. Esse documento foi escrito pelo servo do Senhor Moisés,
a época do êxodo de Israel, quando o povo do Senhor deixava o Egito e caminhava até a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra que outrora havia sido prometida pelo próprio Deus a esse personagem que nós estaremos estudando hoje à noite, ao servo do Senhor Abraão. Nós olhamos para o capítulo 22, momento em que Abraão já era um homem experimentado, de pouco mais de 100 anos de idade, havia vivido muitas das mais preciosas promessas que Deus havia lhes feito. E quando nós chegamos à altura desse capítulo 22, uma primeira informação nos chama muito a atenção. O servo do Senhor Moisés nos diz assim, no verso 1 do capítulo 22: depois dessas coisas. Quais coisas? A pergunta é essa: depois de quais coisas? Para nós respondermos a essa pergunta, a partir do momento em que Abraão viveu essa experiência, nós precisamos voltar alguns anos no tempo. A época em que ele vivia no meio do paganismo, na região da antiga Babilônia primitiva, na cidade de Ur dos Caldeus. Sem que Abrão, era assim que ele se chamava essa época, Abrão, sem que ele fizesse absolutamente nada, a graça do Senhor foi até lá. E o pinçou do meio do paganismo. Em um dia qualquer, esse homem ouviu essa voz poderosa, como que de muitas águas, lhe dizendo: Abrão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. E para além de toda a propriedade humana, esse homem dá ouvidos a essa voz. Isso é muito interessante e bem assim muito importante para a nossa reflexão de hoje à noite. É por conta desse envolvimento, desse relacionamento com Deus, que esse homem pode ser considerado seu amigo, porque não foi o anjo do Senhor quem nesse primeiro momento apareceu a Abraão. Abraão simplesmente ouviu uma voz, e eu imagino esse homem conversando com Terá, o seu pai, com Naor, o seu irmão, dizendo que ele abriria mão da sua fortuna, de toda a benesse que lhe era devida naquela região da Babilônia, e ele abandonaria tudo aquilo para experimentar viver em um local que ele ainda nem mesmo conhecia, deixando tudo que ele mais amava para trás, e bem assim os seus parentes mais achegados. E é notável que seguramente os seus familiares se aproximaram dele e lhe perguntaram. Eu tenho certeza que o pai de Abraão lhe perguntou isso, se bem que o texto não nos afirme, mas é lógico que um pai perguntaria. Então seu pai lhe perguntou: mas quem colocou isso na sua cabeça, meu filho? Porque você vai deixar toda a sua parentela, toda a sua fazenda e os bens que você possui para um lugar que você nem bem conhece? E Abraão respondeu: na verdade não foi ninguém da nossa região, eu simplesmente ouvi uma voz, e eu entendo que essa voz é a voz de Deus. E ele acreditou, e ele foi. E quando chegou na terra das suas peregrinações, tendo se tornado um homem próspero e valoroso, às vezes pelo fato de ainda não ter realizado o sonho de ter um filho, Abrão precisava de uma palavra de encorajamento, assim como todos nós precisamos. No caso dele, essa palavra de ânimo vinha do próprio Deus, que caminhava com ele. Quando Abrão já havia experimentado toda a perseguição sob a qual ele sofreu penosamente no Egito, quando de fato ele havia voltado até a região de Bérseba, quando caminhava ao lado do Senhor, tendo seu coração combalido, certa vez ele ouviu assim, Gênesis capítulo 15, verso 1: Abrão, não temas, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Ao que Abraão respondia a Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar? Percebe, ele era um homem muito rico a essa altura, tinha muitos servos. Deus ainda ajuntava tudo isso à verdade que o galardão dele seria sobremodo grande, mas isso não acalentava o coração de Abraão. Ele dizia: o que de fato tu esperas me dar? Se eu ainda continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer era o mordomo da casa de Abrão.
Portanto, o desejo do coração desse homem, entremente tudo aquilo que Deus já havia lhe dado, era um filho a quem ele pudesse amar, alguém que lhe oferecesse condições de voltar a fazer planos, traçar metas, aspirar novos objetivos. Esse era todo o encorajamento que Abrão, servo do Senhor, precisava. E Deus percebe isso. E Deus começa a trabalhar nessa direção, porque um certo dia, Deus convida Abrão para vir fora da sua tenda. Imagine, esse homem agora robusto, opulento, riquíssimo. A essa altura ele era um dos mais festejados de todo o Oriente. E Deus conversava com ele. Eu creio que essa era toda a riqueza de Abrão. Não todas as jumentas e juntas de bois e camelos, servos e servas. E Deus percebe isso. Não toda a fama que ele possuía no Oriente. Eu creio que Abraão era de fato esse homem especial, porque Deus conversava com ele. E um dia esse homem, com esse coração combalido, dentro da sua tenda, ouviu mais uma vez essa voz que ele conhecia tão bem. E esse encontro, meus irmãos, foi tão formidável, foi tão precioso. O Deus Todo-Poderoso convida um homem de carne e osso, assim como você e eu, para caminhar com ele. Diz: Abrão, meu filho, sai da sua tenda. E Abrão saiu. E Deus caminhou com ele e disse: Abrão, erga os seus olhos, meu filho, olhe para os céus. Não havia poluição nessa época. Abrão olhava para incontáveis estrelas, cada uma delas feitas por aquele Deus que estava ao lado de Abrão. Você consegue contá-las, Abrão? Não, irmãos, Abrão jamais conseguiria contá-las. Mas aquele Deus Todo-Poderoso que estava ao lado dele, ele não apenas conseguia contá-las, ele conhece cada uma delas pelo nome. Ele criou e ele nomeou cada uma delas. Ele é rei sobre todas as galáxias, sobre a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e sobre todas as demais galáxias que ele próprio criou. Ele é Senhor sobre todas as Pleiades, sobre todas as nebulosas. Certa vez um seminarista perguntou ao professor de teologia por que Deus havia criado um universo tão vasto, tão grande. E o professor respondeu que Deus havia criado um universo tão vasto e tão grande para que nós soubéssemos, de uma maneira inafastável, que esse Deus é maior. Porque o universo é tão grande? Para que nós tenhamos a certeza inafastável de que o nosso Deus é maior. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você o pode fazer. Gênesis capítulo 15, versículo 5. E Deus lhe disse: assim será a tua posteridade. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E pelo fato de Abrão ter acreditado na palavra do Senhor, a vida de Abrão começou a mudar. E algo muito importante também mudou. Deus mudou o nome de Abrão. Ele não seria mais chamado Abrão, ele agora seria chamado Abraão. Gênesis capítulo 17. Abrão já não será o teu nome. Gênesis 17, 5. E sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Mas atente para a promessa. Deus diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Farei com você, meu filho, uma aliança perpétua para ser o seu Deus. Quantas promessas preciosas! Eu vou dar à sua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Abraão tinha 99 anos quando Deus disse que ele teria um filho. A única coisa que Deus pediu, irmãos, foi que Abraão andasse na presença dele e procurasse ser perfeito para a glória de Deus. Deus procurava um homem sobre a face da terra com quem se relacionar, e ele encontrou a Abraão. Então Deus disse: encontrei a Abraão um amigo com quem eu posso contar. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Você consegue imaginar a quantidade de sonhos que esse homem deve ter feito após receber essa palavra?
a quantidade de planos que ele deve ter feito, a maneira com que ele imaginava tomar esse filho nos braços. Isso se torna ainda mais forte quando Deus faz uma promessa à sua esposa, a Sarai. Sarai era o nome da esposa de Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 10. O Senhor diz: quando havia revelado a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, quando Deus deixava a presença de Abraão para destruir aquelas duas cidades, ele disse para Abraão, Gênesis 18, 10: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará um filho. E Sara escutava aquilo à porta da tenda por trás. Irmãos, Deus conversava com um amigo dele, Abraão, e a esposa de Abraão estava por trás da porta escutando. Eu tenho dificuldade de imaginar uma mulher fazendo isso. Mulher não é curiosa, né? Claro que não. Ora, irmãos, um amigo manda um WhatsApp para o marido e a mulher quer ler, imagine Deus falando com o marido. Eu me coloco no lugar de Sara, eu acho que eu queria ter escutado também. Eles já eram muito velhos, avançados em idade. A Sara havia cessado o costume das mulheres e ela sorriu, porque ela disse, verso 12 do capítulo 18: será que depois de velha, e bem assim o meu Senhor, sendo um homem tão velho, nós ainda teremos um filho? E ela sorriu. Mas o Senhor lhe disse: Sara, daqui a 1 ano eu voltarei e você terá um filho nos braços. Que história extraordinária, não é, irmãos? Se essa história estivesse acabando por aqui, o próximo verso diz que 1 ano se passou, Gênesis capítulo 21, e Deus visitou Sara e a fez fecunda 100 anos, irmãos. Que Deus extraordinário! E uma mulher com 100 anos agora estava com um filho nos braços, e ela olhava para aquele bebê e ela dizia: o nome dele será Isaque. O nome dele será Isaque, porque eu sirvo a um Deus que pode fazer uma mulher de 100 anos voltar a sorrir. Aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Deus pode fazer. Porque Deus faz questão de nos mostrar que Abraão tinha 120 anos? Porque Deus faz questão de mostrar que Sara tinha 100 anos? Como um casal assim consegue ter um filho? Deus nos faz questão de deixar isso bem claro, para nos mostrar que nós não somos capazes de gerar vida, mas Deus é. Nós não somos capazes de fazer por nós mesmos o que nós tanto queremos e o que nós tanto amamos, mas Deus pode. Isaque não é meramente o filho de Abraão e Sara. Isaque é o filho da impossibilidade. Isaque é o milagre. Isaque é produto da graça, produto dessa graça que nos encontra e que transforma não meramente o nosso nome, nos dando dignidade, mas transforma toda a nossa realidade. Tudo que nós mais amamos é possível e é passível de ser transformado por essa graça. Se fosse um filme de Hollywood, deveria terminar aqui. Cair da tarde, pôr do sol, 2 velhinhos com cabelos grisalhos, segurando o seu bebê. Está perfeito, sim ou não, irmãos? Está perfeito. Vamos para o próximo capítulo, Senhor. Que história extraordinária. Eu estou satisfeito com essa história. Você também está? Está perfeito. Toda a promessa é cumprida. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus que sempre consegue extrair algo mais. Um Deus que nos leva a regiões onde nós nem ao menos sonhamos em que um dia poderíamos estar. Onde nós achamos que jamais suportaríamos caminhar. E Ele nos leva até lá. Nós não sabemos por que Ele o faz, mas entendemos, irmãos, que se estamos com Ele, ainda que Ele nos conduza pelo vale da sombra da morte, no final, a vontade dEle se manifestará e será boa, perfeita e agradável. Abraão saiu de Ur dos caldeus, chegou a Padã Arã, perdeu um familiar que ele tanto amava, o seu pai. Ele continuou com Deus, chegou à terra das suas peregrinações, atravessou uma fome severa, precisou ir até o Egito, temeu por sua própria vida, mas não abandonou a Deus. Quase que perdeu a esposa, porque disse que era sua irmã. Ela foi tomada pelo imperador do mundo, faraó da época, mas Deus atuou. Abraão sempre estava lá.
E Deus a devolveu, e ele voltou para a região das suas peregrinações, entrou em guerra, irmãos, com aqueles 5 reis, e prevaleceu, devolveu o dízimo a Melquisedeque, chegou à terra de Bérseba, cavou os poços, Deus permitiu que brotasse água, houve guerra contra Abimeleque, perdeu mais uma vez a Sarai, mas Deus a devolveu, e esse homem caminhava com Deus. Ele recebeu as promessas de que seria fecundo, recebeu seu filho, o filho nasceu, esse homem caminhava com Deus, eu não tenho dúvidas disso, mas Deus queria algo mais. Então o verso 1 do capítulo 22 diz que Deus pôs o seu melhor amigo à prova. E aquela voz que era tão amada e tão conhecida por Abraão lhe disse assim: Abraão. E Abraão respondeu. Abraão era amigo de Deus, Abraão conversava com Deus. Eis-me aqui, Senhor. E Deus lhe disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. E a próxima afirmação não é fortuita, ela não está solta. Deus faz questão de dizer: a quem você ama. Eu quero tudo que ocupa o seu coração, Abraão. Eu quero o deleite da sua vida. Eu quero os objetivos mais auspiciosos do seu coração. Eu quero aquilo que te dá motivação para acordar pela manhã. Eu quero toda a projeção de todos os melhores projetos da sua vida. Eu quero o seu Isaque, o filho a quem você ama. Eu quero que você vá com ele até a terra de Moriá, porque quando você chegar lá, no lugar que eu te mostrarei, você oferecerá o seu próprio filho a mim, em holocausto. Como um pai ouve algo assim? É tão antinatural, é contraproducente. É uma informação que retira o nosso centro de massa, é uma informação que nos retira toda a paz, é uma informação que nos retira todo o conforto, é uma informação que nos leva para uma região, para um lugar onde nós não gostaríamos de estar. É uma informação que nos retira o sono, é uma informação que nos retira a paz. George Whitefield, um poderoso pregador, acredita que Abraão ouviu essa voz quase alta madrugada, quando o dia estava prestes a raiar, de uma maneira que ele não tinha como se desvencilhar, de uma maneira que ele não tinha como se desviar, e esse homem naturalmente não conseguiu mais voltar a dormir. Ele se levanta alta madrugada, e ele começa a obedecer. Eu não teria obedecido, eu não teria levantado, eu tentaria fugir. Você já tentou fugir? Eu tento fugir. Você é semelhante a mim. Você já sentiu o desejo de nunca levantar daquela cama? De não esperar pelo próximo raio de luz? Porque o diagnóstico foi desfavorável? Porque provavelmente a sentença não será das melhores? Porque do ponto de vista humano, a situação em que você foi colocado sem que você o desejasse, atou as suas mãos e os seus pés, você já sentiu pavor? Você já sentiu aquilo que o Lutero chamava de a noite escura da alma? Você já se colocou no lugar em que Davi disse que era o vale da sombra da morte? Esse é todo o sentimento do coração desse homem. Mas ele se levanta de madrugada e ele prepara tudo para viajar. Quem sabe olhando a sua esposa enquanto ela permanecia dormindo, talvez atravessasse o coração de Abraão um pensamento mais ou menos assim: eu conto para minha esposa, não conto. Você contaria? Será que Sara sabia que aquele último beijo que ela havia dado em seu amado Isaque era o último beijo, o último abraço? A Bíblia diz que esse homem se levantou alta madrugada e preparou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto.
e ele foi para o lugar que Deus o havia indicado. E ao terceiro dia, verso 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. 3 dias. Meus irmãos, Deus poderia ter mostrado o lugar com meia hora de caminhada, seria suficiente. O que vocês acham? Você está caminhando para oferecer o seu filho em holocausto. Qual deve ser a sensação de olhar para a roupa que o filho está vestindo no último dia da sua vida? E para o jeito que ele usava o cabelo? E o que será que Isaac conversava com o pai enquanto eles caminhavam? Os planos que ele fazia? As histórias que ele contava? Será que Abraão se deixava ficar um pouco para trás e desviava o olhar para dizer: Senhor, por favor, me leve no lugar dele? Eu já vivi tantas promessas, eu já ouvi a tua voz tantas e tantas vezes, eu já caminhei há tanto tempo contigo, Senhor. Permita que esse rapaz viva as experiências dele. Quem sabe ele desviasse o olhar e chorasse. Toda nova montanha, provavelmente, irmãos, afirmava ao coração de Abraão: será que será ali, Senhor? E ele caminhava um pouco mais e uma nova montanha surgia. Meu Deus, será que será ali? Como vocês acham que esse homem observava as flores e os pássaros cantando? E toda a natureza exuberante de um mundo que não era tão poluído como a nossa época. Meus irmãos, com essa caminhada, Deus nos ensina que às vezes há situações em nossa vida, que por mais que nós estejamos cercados de pessoas que nos amem, de uma natureza exuberante, e de tudo mais que o nosso dinheiro, vez que Abraão era um homem muito rico, pode nos dar, que nem entremediar tudo isso nós encontramos um lugar de paz, quando nós não estamos em paz com Deus, quando nós estamos em nossa própria caminhada, em nossa própria jornada com Ele. Até que ao final do terceiro longo e excruciante dia, Abraão ergue mais uma vez os olhos, e aquela voz que ele conhecia tão bem lhe diz: ali é o lugar. Ali é o lugar. E o coração bate mais forte. E ele diz aos rapazes que o auxiliavam: vocês devem ficar aqui, e eu vou seguir com o rapaz. Nós subiremos, nós adoraremos, mas irmãos, nós voltaremos. Nós voltaremos. Abraão sabia que ainda que ele não voltasse para sua tenda com seu amado filho, em pouco tempo ele se encontraria com ele mais uma vez, e eles se encontrariam. Porque quando nós caminhamos com Deus, irmãos, nós podemos até cair, mas caímos para cima. Com Deus não há derrota, não há inimigo à altura. Deus seria vitorioso, quer na vida, quer na morte. Não importa os inimigos que se levantem, não importa o diagnóstico, não importa a sentença, não importa o que diz a química, a física, não importa o que dizem todas as leis da natureza. Se Deus está conosco, triunfaremos. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. A nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu. No céu, irmãos, Deus atuaria. Abraão sabia disso, e ele subiu com Deus. Ele jamais caminhou sozinho, ele subiu para procurar compreender onde Deus queria chegar com tudo aquilo. Porque Deus não tem prazer no sofrimento do justo, irmãos. Deus tem propósitos, e os propósitos desse Deus são propósitos soberanos. Tomou Abraão lenha, verso 6, a lenha do holocausto, e ele colocou sobre Isaque, o seu filho, e ele levava nas mãos o fogo e o cutelo, e dessa maneira ambos caminhavam juntos. Momento em que Isaque disse a Abraão, seu pai. Verso 7: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha,
Mas onde está o holocausto? Ao que Abraão respondeu: Jeová Jirê. Deus é provisão. Sabe por que Deus é provisão? Sabe por que Deus é Jirê? Porque Ele é todo suficiente. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele não precisa do seu sofrimento. O seu sofrimento não agrega. O seu sofrimento não soma. Não contribui. Não interfere em nada no ser de Deus. Mas o seu sofrimento abençoa você. Te enobrece. Te dá fibra. Te dá vigor. Mostra para Deus onde se encontra o teu coração. Faz o seu semblante como diamante. E ainda que você seja levantado por Deus para combater contra exércitos inteiros, as experiências que você tem vivido com o seu Deus te dão a certeza inafastável de que você será vencedor, porque Deus com você é maioria. Meu filho, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Verso 9. O verso 9, irmãos, é emblemático, porque nas entrelinhas é como se Deus dissesse: eu quero saber onde se encontra o seu coração, Abraão. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Abraão edificou um altar, dispôs a lenha e amarrou Isaque. George Whitefield diz que Isaque teria algo em torno de 30 anos quando essa história aconteceu. A maior parte dos doutrinadores dizem que ele era um pré-adolescente entrando na fase adulta da vida. Sem entrarmos no mérito da idade, irmãos. Que chocante deve ser amarrar o seu filho. Isaque poderia ter lutado. Abraão era um homem de 120 anos. Isaque poderia ter prevalecido. Mas Isaque preferiu obedecer. Porque Isaque conhecia o Deus do seu pai. John Peyton estava viajando para se tornar missionário entre índios canibais. Ele tinha 15 anos. Houve gerações em que os nossos filhos se tornavam missionários transculturais com 15 anos. Ele disse que o seu velho pai, que tinha cabelos longos e compridos, cabelos loiros compridos, caminhou com ele até metade do caminho. Até que finalmente ele tirou o chapéu da cabeça, olhou uma última vez para o seu filho e fez uma breve oração. Ele disse: que o meu Deus seja com você para lhe fazer prosperar. Quanta informação em uma única frase. Se eu estivesse me despedindo de Yasmin para se tornar missionária entre índios canibais que poderiam comê-la no primeiro segundo em que ela estivesse colocando os pés ali, eu diria tanta coisa. Mas o pai de John Peyton sabia que o seu filho conhecia muito bem o Deus a quem ele servia e disse: que o Deus do seu pai esteja com você para lhe fazer prosperar. Isaque conhecia o Deus do seu pai. Ele se permitiu amarrar, deitou-se naquele altar e esperou pela vontade de Deus. Meus irmãos, o nosso verdadeiro Isaque, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, também se comportou de uma maneira igual. Ele também poderia lutar. Ele também poderia se libertar. Mas como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas disse: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ainda que amarrado, mesmo com a boca amordaçada, Isaque tinha a presença do seu pai. Eu creio que eles conversavam com o olhar.
Quanta informação de um pai olhando para um filho que estava prestes a morrer. Mas o verdadeiro Isaac, aquele que de fato morreu, ele não teve essa oportunidade. Pelo contrário, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Por que eu clamo e não me respondes? Por que eu te procuro e não encontro sossego? Porque todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Porque eles dizem: confiou no Senhor, que Ele o livre, salve-o, já que nele tem prazer. Não te distancies de mim, meu pai, porque a tribulação se aproxima. Eu não encontro ninguém que me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Todos aqueles que me rodeiam abrem a boca, como faz um leão que despedaça e ruge. Nesse momento eu me derreto como água, e todos os meus ossos se desconjuntam. O meu coração se faz como a cera, derretendo-se dentro de mim. Secou-se-me todo o meu vigor, sinto-me como que um caco de barro. A língua se me apega ao céu da boca. Eu sinto como que estivesse me deitando no pó da terra. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me o meu lado com a lança, os meus pés foram transfixados. Eu consigo contar cada um dos meus ossos. Nesse dia não houve diálogo, só vergonha, só uma dor excruciante, enquanto o verdadeiro Filho de Deus se esvaía gota a gota e morria afogado em seus próprios fluidos corporais. Irmãos, então Abraão levanta bem alto a mão. Uma morte rápida e limpa, talvez ele pensasse. Ele não queria ver o seu filho agonizar. Então quando ele levanta a mão bem alto, está prestes a dar o golpe final, ele ouve uma voz. Aquela voz, irmãos, que diz: Abraão, Abraão. Irmãos, o melhor: eis-me aqui, da vida desse homem, sim ou não? Eis-me aqui, Senhor. Não estendas a mão sobre esse rapaz e não lhe faças absolutamente nada. Versículo 12: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Abraão havia mostrado onde estava o seu coração. Agora o Deus Todo-Poderoso mostraria para Abraão onde estava o coração dele. Vocês acham que Abraão desamarrou Isaac em quanto tempo? E o próximo abraço, irmãos? Desamarrar o filho, abraçá-lo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe o que era que Abraão dizia naquele abraço? Tudo é teu, Senhor. Tu sabes, Senhor, tudo é teu. E Deus, assentado num alto e sublime trono, provavelmente respondia: eu creio nisso no meu coração. O texto não nos afirma, irmãos, mas estava provado que tudo pertence a Deus. Isaac é o Isaac do Senhor. Que o seu Isaac seja o Isaac do Senhor. Mas Abraão voltou os olhos e ele viu um cordeiro preso pelos chifres, e ele não teve dúvidas. Ele foi até lá, ele tomou aquele cordeiro, ele o amarrou e ele o colocou no lugar de Isaac. Esse aqui, irmãos, é um símbolo, é uma aplicação muito apropriada para o que Jesus fez por nós na cruz. A palavra vicária é a palavra substituição na língua portuguesa. Quando Deus retira Isaac e coloca o cordeiro, a morte daquele cordeiro é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Isaac foi substituído pelo cordeiro. E o cordeiro, irmãos, é um símbolo muito, mas muito apropriado para o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. E agora, mais uma vez, Abraão levanta bem alto a mão com aquele cutelo. E se o símbolo é o símbolo do Filho de Deus que vai ser morto no meu e no seu lugar, a voz poderia ter soado mais uma vez, sim ou não?
Só que no momento em que Abraão estava para matar o seu próprio filho, havia alguém maior que Abraão para interceder por ele. Quando Deus Pai propôs o Deus Filho para sangrar na cruz do Calvário, não havia ninguém maior que o Pai para dizer: não faças isso com teu próprio filho. Então a mão de Abraão desceu e o cordeiro sangrou, e Deus foi satisfeito, a ira foi afastada. Naquele momento, um pai se alegrava porque o seu filho estava vivo, mas outro pai nos dava um sinal de que um dia o filho dele nasceria, caminharia sobre a face da terra sem nenhum pecado. No auge da vida, aos 30 anos de idade, iniciaria um ministério poderosíssimo, e aos 33 anos de idade, ele sangraria por mim e sangraria por você. É no Calvário, meus irmãos, enquanto o Filho sangra, que nós encontramos o coração de Deus. E nós temos tantas aplicações. Abraão viu o lugar ao longe, ao terceiro dia o Filho de Deus ressuscitou. No verso 5, Abraão disse aos seus servos: esperem aqui, eu vou com o rapaz. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, o pai caminhou sozinho com o filho, propondo o sangue de filho como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado os pecados anteriormente cometidos impunes. Mas no momento presente, ele se tornou o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. O pai coloca o madeiro sobre o filho. A madeira que Isaque caminhou não pode ser comparada com o que Cristo carregou. Isaque só carregou madeira, irmãos. Jesus carregou os nossos pecados. Prezada foi a cruz do nosso Redentor. Abraão queria uma morte limpa para o filho. Como foi a morte do Filho de Deus? Marcos capítulo 15. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, reuniram todo o destacamento, vestiram-no de uma roupa púrpura, teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele, e o saudavam dizendo: se manifeste, rei dos judeus. E lhe batiam na cabeça com um caniço e cuspiam nele, e os bufeteavam e o chutavam, fechavam os seus olhos e batiam nele e diziam: quem é que está batendo em você, rei dos judeus? Se coloque no lugar de um pai vendo tudo isso. Você precisa sair daqui hoje à noite com a certeza: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero acreditar que aqueles 3 dias viajando com Isaque de volta para casa foram os melhores dias do mundo, sim ou não? Abraão não estava preocupado com nada. Lanche nas melhores lanchonetes. Irmãos, quem sabe dormir nas melhores encostas, acordar ao pôr do sol, preparar o café da manhã para o filho. Meu filho Isaac, acorde, papai preparou o café para você. Almoçar com o filho, caminhar com o filho, correr atrás do filho, brincar de pega-pega com o filho. 120 anos, tentando correr mais que Isaac. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Nunca mais Abraão olharia para Isaac da mesma forma. Deus havia lhe dado, Isaac pertencia a ele. O nosso Isaac foi nos dado, ele pertence a nós, para a glória de Deus, para a glória de Deus.